Saber Direito desta semana vai abordar o direito constitucional. Você vai conhecer a teoria dos direitos fundamentais, o custo e a judicialização dos direitos sociais, a judicialização da saúde e a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal. As aulas são com o professor José Carvalho Filho. Olá, telespectadores da TV Justiça, bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Hoje é a nossa quinta e última aula do curso Efetividade dos Direitos Sociais. Ao longo desse curso, nós fizemos diversas reflexões teóricas e práticas sobre a efetividade dos direitos sociais. Inicialmente, vimos uma evolução histórica e uma taxonomia, uma classificação que é bastante didática para compreender os diferentes tipos de direitos fundamentais. Os direitos de primeira dimensão, liberdades civis e políticas, os direitos de segunda dimensão, direitos sociais, culturais e econômicos, e os direitos de terceira dimensão, que são os direitos transindividuais, direitos coletivos e difusos. Nós vimos que o desafio do Estado e do Poder Judiciário para efetivar e para tutelar os direitos sociais, culturais e econômicos apresenta algumas especificidades, algumas peculiaridades que tornam um pouco mais difícil a efetivação desses direitos sociais. E o principal problema, a principal questão que torna difícil efetivar esses direitos sociais, se a gente compara com a efetivação dos direitos de primeira dimensão ou as liberdades civis e políticas, decorre do custo de efetivação desses direitos sociais. Enquanto as liberdades civis e políticas clássicas são direitos que exigem uma abstenção do Estado para que sejam efetivados, ou seja, exigem que o Estado não interfira na autonomia da pessoa. Exemplo, liberdade de religião. O Estado não impõe uma religião oficial para os cidadãos. E dessa forma, o direito já é efetivado. Se houver uma espécie de interferência na esfera de autonomia do cidadão, o Poder Judiciário ainda pode ser acionado para determinar uma abstenção compulsória dos demais poderes públicos, de forma a que seja respeitada a liberdade civil e política dos cidadãos. Quando nós estamos diante de direitos sociais, culturais e econômicos, esses direitos eles exigem uma prestação material do Estado. E para efetivar essa prestação material, o Estado gasta dinheiro, gasta orçamento público. E nós estamos diante de um contexto delicado porque, enquanto as necessidades sociais elas são inúmeras, elas são tendentes ao infinito, as possibilidades de efetivação dos direitos sociais pelo Estado, elas são limitadas. Então, o Estado, diante dessa conjuntura de limitação, precisa tomar decisões para estabelecer políticas públicas e efetivar os direitos sociais na medida do possível. E aí nós vimos diversas teorias que decorrem do custo dos direitos sociais. Vimos a teoria da reserva do possível, a teoria das normas programáticas, e vimos também a teoria da separação dos poderes, que mostra como cada poder da República, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, atua na efetivação dos direitos sociais. A Constituição, ela estabelece direitos e esses direitos eles precisam ser implementados, principalmente, inicialmente, pelas instituições políticas clássicas, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. A atuação do Poder Judiciário, em regra, ela é subsidiária, quando uma das instituições políticas clássicas é ineficiente quanto à efetivação dos direitos sociais. O Poder Legislativo, ele implementa os direitos sociais previstos na Constituição no plano abstrato. A Constituição reconhece um direito e ele estabelece a norma regulamentadora para especificar o modo de exercício desse direito. Já o Poder Executivo, ele implementa os direitos sociais no plano concreto. Depois de ter um direito social reconhecido pela Constituição e regulamentado pelo Poder Legislativo, é o Poder Executivo que entrega uma efetiva prestação material aos cidadãos. Fornece medicamentos, fornece leitos de UTI, fornece escolas para prestar o direito à educação e os diversos outros direitos sociais. A atuação do Poder Judiciário, portanto, ela se dá quando
esses outros poderes, as instituições políticas clássicas, elas não atuam de uma forma considerada satisfatória pelo cidadão, pelo jurisdicionado. E aí ele recorre ao Poder Judiciário para que o Judiciário faça uma tutela jurisdicional desses direitos sociais. Ocorre que quando o Judiciário faz a tutela de direitos sociais, ele entra em uma seara muito delicada. Quando estamos diante de direitos de primeira dimensão, em regra, o Estado apenas determina uma abstenção compulsória, para dizer que o Estado não deve adotar um comportamento que já estava vedado desde sempre. No que diz respeito aos direitos sociais, quando o Judiciário intervém, ele faz uma revaloração de decisões políticas, decisões sobre qual a melhor política para enfrentamento de uma determinada situação instalada em um Estado. E aí, quando ele faz essa revaloração, isso tensiona a relação entre os poderes, porque ele pode reavaliar uma decisão que foi tomada pelo Poder Executivo ou uma decisão que foi tomada pelo Poder Legislativo. Em relação, sobretudo, às decisões tomadas pelo Poder Executivo, nós tivemos uma aula específica para tratar sobre um tipo de judicialização de um direito social específico, que foi a judicialização da saúde. E nós vimos diversos problemas decorrentes dessa judicialização da saúde. Às vezes, ela é necessária para promover uma atuação mais eficiente dos poderes públicos, mas outras vezes, a pretexto de exercer a tutela jurisdicional do direito à saúde, a intervenção do Poder Judiciário ela pode ser tamanha que ele acaba gerando mais injustiça do que justiça efetivamente. Se ele fornece um tratamento de saúde apenas para uma pessoa específica e esse tratamento não pode ser universalizado diante do alto custo desse tratamento, há doutrinadores que dizem que nesse caso o Judiciário está trazendo mais malefícios do que benefícios para a efetivação, pelo menos em uma perspectiva macro de efetivação dos direitos sociais. Em relação ao Poder Legislativo, e essa aula vai se concentrar sobre isso, omissões do Poder Legislativo, o Poder Judiciário, quando ele intervém, ele faz uma reavaliação de decisões que foram tomadas pelo Poder Legislativo quanto à efetivação de direitos sociais. Nós temos diversas leis no Brasil que estabelecem uma política de efetivação de direitos sociais. Essa política ela pode ser implementada basicamente por meio de duas formas, duas estratégias que o Estado pode adotar no plano legislativo, de uma esfera abstrata e genérica, para a efetivação de direitos sociais. Em primeiro lugar, nós temos uma estratégia do Estado que é chamada de estratégia punitiva ou repressiva. Por meio dessa estratégia, o Estado tenta efetivar direitos sociais, sobretudo direito à igualdade, igualdade racial, igualdade de gênero, estabelecendo punições para condutas que fogem do comportamento que é esperado pelo Estado. A doutrina chama essas normas legislativas, que são genericamente previstas na Constituição, de mandados de criminalização. Então, o que é que o Estado faz? Ele pune determinada conduta que foge ao comportamento esperado, que foge a uma efetivação de um direito social à igualdade, de um direito à harmonização social. E aí, nós temos diversas condutas que exemplificam punições adotadas pelo Estado para promover certo comportamento na sociedade, direcionar o comportamento da sociedade. Temos o exemplo do racismo. A nossa Constituição, ela estabelece o racismo como crime inafiançável e imprescritível. E aí nós temos uma lei regulamentadora do racismo que estabelece como se dará o processamento e a punição desse crime específico. Nós temos uma lei também que pune crimes que são cometidos em razão do gênero específico da pessoa. Se forem crimes cometidos contra a mulher, em razão de ela ser mulher, nós temos causas de aumento de pena, qualificadoras no sistema penal, e isso também é uma adoção pelo Estado de estratégia punitivo-repressiva para direcionar o comportamento da sociedade quanto à efetivação de direitos sociais. Além dessa estratégia punitivo-repressiva, o Estado também pode adotar uma estratégia promocional, que são as chamadas ações afirmativas.
reconhecendo que existe no plano material, no plano concreto, uma desigualdade sistêmica entre diversos grupos sociais, o Estado não trata esses grupos distintos no plano material da mesma forma. Pelo contrário, ele trata de maneira distinta com um objetivo nobre de reduzir as desigualdades materiais instaladas. O exemplo prático que nós temos disso é o estabelecimento de cotas sociais e de cotas raciais, e de cotas também para acesso ao serviço público para pessoas negras e para pessoas com deficiência. Quando são estabelecidas essas cotas, elas são estabelecidas reconhecendo que uma pessoa, um grupo de pessoas está em uma situação de maior vulnerabilidade que o grupo da ampla concorrência, e esse grupo de maior vulnerabilidade precisa de uma atenção especial para superar essas desigualdades no plano fático e permitir que essas pessoas estejam em uma igualdade no modo de acesso, seja ao ensino universitário, seja a postos que são selecionados por meio de concurso público. E aí nós temos esses diversos exemplos das cotas raciais. Então, basicamente, essas são as ações, estratégias que podem ser adotadas pelo Estado no âmbito legislativo por meio de políticas gerais e abstratas para efetivar direitos sociais. Estratégia punitiva ou repressiva para punir determinado comportamento que vai de encontro aos anseios da sociedade, ou estratégia promocional, que é aquela que, reconhecendo uma situação de flagrante desigualdade entre grupos sociais, intervém para tentar igualar, para tentar equiparar esses grupos, e aí fornece algum benefício para o grupo social que está em uma situação de maior vulnerabilidade. Essas ações afirmativas, elas têm uma natureza transitória, temporária e a finalidade nobre de tratar de forma distinta para igualar. Não é uma discriminação negativa, uma discriminação para inferiorizar, uma discriminação para dar privilégios a determinado grupo, porque esse grupo é merecedor de uma atenção especial, merecedor de mais privilégios. Não é isso que as ações afirmativas fazem. O que as ações afirmativas fazem é olhar para um grupo que está em uma situação de maior vulnerabilidade e tratá-lo de forma distinta, porque esse grupo de maior vulnerabilidade precisa de uma atenção especial não para ter privilégios, mas para reduzir as desigualdades que existem. E isso é também uma discriminação, mas é uma discriminação que a doutrina chama de discriminação positiva. E essa discriminação positiva, ela é legítima no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Outro exemplo de discriminação positiva adotada pelo Estado brasileiro diz respeito à cota mínima para candidaturas femininas nas eleições proporcionais. Nós temos uma legislação que estabelece que pelo menos 30% das candidaturas para pleitos eleitorais, elas têm que ser compostas por candidatos com gêneros diferentes. Na prática, pelo menos 35% são destinados às mulheres, porque a maior parte dos candidatos, histórica e sistematicamente, tem sido do gênero masculino. Então, essa é uma outra forma de estabelecer uma ação afirmativa para tentar igualar a representação política no âmbito do poder legislativo, tentar igualar a participação política das mulheres e dos homens, uma ação afirmativa estabelecida pelo ordenamento jurídico. Essas ações afirmativas e também as condutas punitivo-repressivas que são adotadas pelo Estado, elas podem eventualmente ser questionadas no âmbito do Poder Judiciário, porque algumas pessoas, algumas instituições podem não concordar com a política que está sendo estabelecida, pode não concordar com uma decisão de adotar uma estratégia punitivo-repressiva, pode não concordar com uma decisão de adotar uma estratégia promocional,
ou pode ainda se indignar com uma omissão do Poder Legislativo no que diz respeito à efetivação de direitos sociais e à proteção, sobretudo, de grupos minoritários, grupos marginalizados. E aí nós temos, em relação a esse terceiro exemplo de uma omissão institucionalizada, diversos casos relacionados à população LGBTI+, aqui no Brasil. Foi o Supremo Tribunal Federal que analisou a questão do casamento homoafetivo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a criminalização da homotransfobia também. A gente vai analisar esses exemplos mais adiante, no final da nossa aula. Só que o fato é que, diante de uma omissão legislativa quanto à regulamentação e à proteção desse grupo minoritário, população LGBTI+, o Poder Judiciário ele foi acionado para efetuar uma tutela jurisdicional de direitos sociais. Então, percebam, em regra, a gente já viu as questões do estabelecimento de políticas públicas no plano concreto pelo Poder Executivo e agora a gente está vendo algumas estratégias que podem ser adotadas pelo Poder Legislativo para efetuar direitos sociais. Estratégia punitivo-repressiva, estratégia promocional, ou o Poder Judiciário ele também pode ser chamado a controlar uma omissão deliberada do Poder Legislativo quanto à regulamentação de um direito social específico. E aí, quando o Poder Judiciário é chamado a controlar essas estratégias que são adotadas pelo Estado ou uma omissão sistematizada, há uma forte tensão entre Poder Legislativo e Poder Judiciário. E aí nós temos diversas teorias no Brasil e no direito comparado que refletem sobre a função da jurisdição constitucional na proteção de direitos sociais, sobretudo de grupos minoritários, na proteção de direitos de minorias. Essa tensão decorre porque, segundo o princípio da separação dos poderes, as nossas instituições políticas clássicas, Poder Legislativo e Poder Executivo, elas são eleitas para tomadas de decisões difíceis, decisões quanto à alocação de recursos limitados, decisões quanto a políticas e estratégias para solucionar conflitos sociais, para proteger grupos minoritários. E essas decisões, sejam por meio de ações ou por meio de omissões, quando elas são tomadas pelo Poder Legislativo, entende-se que elas foram tomadas pela instituição democraticamente eleita e, portanto, democraticamente legitimada para a tomada dessas decisões. Então, alguns doutrinadores criticam e se questionam em que medida é que o Poder Judiciário pode ser chamado a intervir nesse processo, para revalorar essas decisões positivas e omissivas que são adotadas pelo Estado quanto à efetivação de direitos sociais no plano normativo, no plano abstrato. Existe um autor norte-americano, Alexander Bickel, que pela primeira vez desenvolveu o termo de atuação contramajoritária da jurisdição constitucional, ou função contramajoritária da jurisdição constitucional. Esse autor reconheceu que o Poder Judiciário, quando ele declara a inconstitucionalidade de um ato, de uma instituição que foi democraticamente eleita, ele não age de acordo com a vontade da maioria, ele age contra a vontade da maioria. E aí ele estabeleceu o termo atuação contramajoritária da jurisdição constitucional. Então, foi esse autor, Alexander Bickel, que cunhou o termo função contramajoritária da jurisdição constitucional. Porque quando a jurisdição constitucional intervém nessas decisões de instituições políticas clássicas, seja por meio de ação, seja por meio de omissão, quanto à melhor forma de enfrentamento de um problema social, questiona-se qual a legitimidade democrática do Poder Judiciário. Alexander Bickel disse que quando o judiciário intervém, ele não reforça, ele não convalida uma decisão majoritária, uma decisão democrática, uma decisão das instituições que foram eleitas para a tomada de decisões. Pelo contrário, às vezes ele pode invalidar essa decisão. E aí, quando ele invalida uma lei, invalida um comportamento omissivo adotado pelo poder público, ele exerce essa função
contramajoritária, essa função de controlar a vontade democrática da maioria. E aí se questiona em que medida é que essa vontade contramajoritária da jurisdição constitucional ela tem que ser respeitada. Em que medida é que em um regime democrático nós devemos permitir que uma instituição composta por membros não eleitos intervenha em decisões políticas tomadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Há um dissenso doutrinário e jurisprudencial muito grande quanto à legitimidade da jurisdição constitucional. Historicamente, se discutia sobre a própria existência de uma instituição técnica apta a exercer controle de constitucionalidade. Mas hoje, essas reflexões avançaram para se discutir quais os limites e possibilidades da atuação da jurisdição constitucional. Se reconhece que nós precisamos da justiça constitucional, do controle de constitucionalidade. E para justificar essa existência da jurisdição constitucional, remodela-se o conceito de democracia. Democracia não é um regime meramente eleitoral, de governo das pessoas eleitas por um regime majoritário. É um regime de vontade majoritária, mas também que respeita direitos fundamentais, direitos de minorias, direitos de grupos que, embora não elejam diretamente certos candidatos, têm certos direitos que precisam ser preservados. E aí nós temos um pensador, Alexis de Tocqueville, que fala que a jurisdição constitucional é uma das barreiras mais sólidas, mais fortes e necessárias que nós temos para evitar um massacre da minoria pela maioria. Então, no nosso conceito de democracia atual, nós focamos em uma concepção substancial ou uma concepção de democracia constitucional, em que as decisões políticas elas são tomadas com uma legitimidade da maioria do povo, mas com uma limitação em que essas decisões da maioria do povo devem respeitar direitos fundamentais mínimos e, sobretudo, direitos fundamentais de grupos minoritários. E aí, diante dessa conjuntura, os doutrinadores eles divergem muito sobre quais os limites e quais as possibilidades de atuação da jurisdição constitucional. Alguns doutrinadores desenvolvem conceitos que tentam conduzir o Poder Judiciário a uma autocontenção. A jurisdição constitucional é necessária, mas ela deve ter uma atuação mínima, ela deve tender a um minimalismo. Um autor chamado Jeremy Waldron, ele desenvolveu o conceito de desacordo moral razoável. Esse conceito basicamente estabelece que em uma sociedade bem estruturada, bem sedimentada e com mais de uma possibilidade de efetivação do direito social, se poderia se efetivar do jeito A ou do jeito B, essa decisão ela deve ser tomada pelas instituições políticas clássicas, sobretudo pelo Poder Legislativo, e não pelo Poder Judiciário. Porque as duas formas de decisão são legítimas. Então, deve-se respeitar, deve-se dar primazia ao critério majoritário. Até porque, se essa pauta for levada ao Poder Judiciário, como se trata de uma pauta sensível e de uma pauta em que há muito dissenso, pode haver uma decisão majoritária, inclusive no âmbito de uma Corte Constitucional. Aqui no Supremo Tribunal Federal nós temos 11 ministros e muitas decisões são tomadas por uma votação apertada, de 6-5, de 7-4. Então, para o Jeremy Waldron, quando nós estamos diante de um contexto em que há um dissenso moral bastante razoável quanto à melhor forma de efetivação desse direito social, de um direito fundamental, a decisão política ela tem que ser tomada no âmbito das instituições políticas clássicas, democraticamente eleitas, Poder Executivo, Poder Legislativo, sobretudo Poder Legislativo, porque estamos a tratar de normas genéricas e abstratas. E aí a decisão, aí nesse contexto o Poder Judiciário ele deve limitar a sua atuação.
Jeremy Waldron exemplifica o conceito de desacordo moral razoável, citando questões bastante sensíveis na nossa sociedade, questões relativas ao aborto. Qual a melhor forma de tratar o aborto em uma sociedade? Seria tratar o aborto enquanto política criminal, como é tratado aqui no Brasil, em que o aborto é considerado crime, salvo algumas exceções, ou seria melhor considerar o aborto uma questão de saúde pública, como foi considerado lá nos Estados Unidos, sobretudo após o caso célebre, muito conhecido, Roe versus Wade, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu o direito da mulher a optar pela realização de um aborto e ter direito a uma política pública que lhe assista durante a realização desse procedimento, para ela não ser punida criminalmente pela prática desse ato. Qual é a melhor decisão? Essa é uma decisão em que há muito dissenso na sociedade. Algumas pessoas acham que a melhor decisão é tratar como o Brasil trata, como uma questão de política criminal para salvar as vidas dos bebês, os fetos que estão em gestação, que não têm como se proteger. Outras pessoas na sociedade acham que não, acham que tem que se respeitar a autodeterminação da mulher, a liberdade de disposição do próprio corpo dela, é um direito fundamental à autodeterminação, então que o Estado não deveria interferir para criminalizar uma conduta assim. Fato é que, como nós estamos diante de um dissenso muito grande na sociedade e nós não sabemos qual é a melhor solução, ambas as decisões, elas são decisões legítimas, que efetivam direitos fundamentais, que protegem os direitos fundamentais dos cidadãos. O Jeremy Waldron e outros autores falam que esse tipo de discussão não deve ser travado no âmbito do Poder Judiciário, como foi lá nos Estados Unidos no caso Roe versus Wade. Essa decisão tem que ser tomada no âmbito do Poder Legislativo, porque é esse órgão que tem legitimidade democrática para tomar decisões em nome da população. Existem outros autores, contudo, um professor da Universidade de Harvard, Richard Fallon, que defende que, de fato, a jurisdição constitucional ela é necessária, ela tem que ser autocontida e ela não pode intervir na seara, na esfera de atribuição de outras instituições políticas clássicas. Entretanto, esse autor diverge um pouco do pensamento de Jeremy Waldron, porque ele fala que quando nós estamos diante da discussão de direitos fundamentais, dos direitos, sobretudo de grupos minoritários, muitas vezes a pauta não consegue avançar nas deliberações legislativas, justamente porque esses grupos minoritários não têm uma representação sólida. E enquanto a gente não consegue avançar com projetos de lei, com uma tutela legislativa dos direitos fundamentais desses grupos minoritários, na sociedade fica havendo violações diuturnas aos seus direitos fundamentais. Isso ocorre aqui no Brasil em relação à população LGBTI+, em que nós vemos preconceitos históricos e sistemáticos direcionados a essa população. Em relação às pessoas transgênero, por exemplo, a expectativa de vida no Brasil para uma mulher transgênero é de 35 anos. E isso é diferentemente da maioria da população brasileira, cuja expectativa de vida passa dos 70 anos. Então, a de uma mulher trans é de metade da expectativa de vida da população brasileira. Nós temos dados que evidenciam que o Brasil é um dos países mais homotransfóbicos do mundo. É um dos países que mais cometem violência causada por homofobia e causada por transfobia. E nós não temos, ao mesmo tempo, uma disciplina normativa que seja considerada adequada para a proteção desse grupo que sofre preconceitos históricos e sistemáticos e violações aos seus direitos fundamentais. E aí, autores como Richard Fallon falam que, diante dessa realidade,
O Poder Judiciário e a jurisdição constitucional não só pode, como deve atuar para efetuar uma tutela jurisdicional dos direitos fundamentais desses grupos minoritários. Porque se ele não atuar, esses grupos minoritários que não têm uma representação política densa, eles não vão se fazer serem ouvidos e vão continuar sendo marginalizados e estigmatizados, ficando à margem do ordenamento jurídico, não recebendo uma efetiva proteção ou uma efetiva tutela dos seus direitos fundamentais. E aí, para justificar esse seu posicionamento, o Richard Fallon, ele justifica que em uma democracia substancial ou uma democracia constitucional, o critério democrático não é o único para justificar uma atuação da Suprema Corte, uma atuação da Justiça Constitucional. Ele fala que em uma democracia constitucional, além de respeitar o critério democrático, é necessário também que se respeitem os direitos de minorias, os direitos básicos da sociedade, senão a gente não está diante de uma democracia, a gente está diante de uma tirania da maioria. E aí ele argumenta também que a legitimidade de uma instituição, como de um tribunal constitucional, de uma corte constitucional, de uma Suprema Corte, ela não é definida por uma decisão isolada, ela é definida por um conjunto de decisões. De modo que cada instituição judicial que recebe demandas analisa diversas leis ou diversas omissões que são cometidas pelos poderes públicos. Na maioria dos casos, a intervenção judicial, ela convalida o ato, ela convalida para dizer, olha, de fato, a política estabelecida na lei, ela é legítima, então vamos convalidar. E isso é o que alguns doutrinadores chamam de atuação pró-majoritária da jurisdição constitucional. É uma convalidação da decisão política que foi tomada. Mas em alguns outros casos, e aí são casos excepcionais, a jurisdição constitucional ela não pode e não deve concordar com essa atuação, seja uma atuação por um ato comissivo, seja por um ato comissivo, porque essa atuação ela causa uma violação massiva de direitos fundamentais. E aí, nesse caso, o Richard Fallon fala que a jurisdição constitucional ela deve intervir para tutelar direitos fundamentais. E o exemplo clássico dado sobre a necessidade de tutela jurisdicional de direitos fundamentais é o da população LGBTI+. Isso ocorre no Brasil, isso ocorre em outros países, como lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos foi uma decisão da Suprema Corte, portanto, decisão judicial que reconheceu a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi uma decisão da Suprema Corte também que reconheceu a impossibilidade de discriminação no ambiente de trabalho em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero da pessoa. E aqui no Brasil, nós temos diversos precedentes, casamento homoafetivo, homotransfobia, doação de sangue, declaração de inconstitucionalidade de leis que proíbem a educação sexual e de gênero nas escolas. Todas essas decisões, elas foram tomadas no âmbito do Poder Judiciário, porque se reconheceu que nós temos uma omissão sistemática das autoridades públicas clássicas e quando tem uma atuação, essa atuação ela ocorre não para efetivar um direito social, mas às vezes para mitigar uma conquista paulatina que tem sido adquirida ao longo do tempo, como são essas leis municipais que proíbem a educação sexual e de gênero nas escolas. Então, pessoal, essas são as reflexões teóricas básicas sobre a função contramajoritária da jurisdição constitucional. É uma atuação que, às vezes, precisa ocorrer para proteger direitos sociais, sobretudo de grupos minoritários. Essa função contramajoritária, hoje, ela é reconhecida como uma função essencial da jurisdição constitucional. E apresentado, portanto, esse arcabouço teórico, agora nós podemos analisar alguns casos que foram efetivamente julgados pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da proteção de direitos de minorias, a respeito de decisões ou que foram tomadas pelo Poder Legislativo, ou de decisões que deveriam ter sido tomadas, mas que não foram, e aí o Poder Judiciário interveio para efetivar o direito social também.
Nós temos exemplos na jurisdição constitucional brasileira de decisões do Supremo Tribunal Federal relativos a diversos grupos minoritários, a população negra, as mulheres, a população LGBT. Uma ressalva que é importante é reconhecer que direito de minoria não está relacionado à população numericamente falando, até porque aqui no Brasil a população negra, a população de mulheres é maior do que a população branca e a população de homens. Quando a gente fala de direito de minorias, a gente fala de privilégios, de tutela jurídica que é reconhecida aquele grupo específico. E aí negros, mulheres, indígenas, população LGBT, todos eles são titulares de uma proteção jurídica em menor extensão. E é por isso que o Poder Judiciário, às vezes, precisa intervir para tentar garantir uma proteção igualitária, uma proteção paritária e tentar efetivar o direito à igualdade no plano substancial. Separei alguns exemplos para tratar com vocês. Exemplos de decisões que foram tomadas pelo Poder Legislativo e foram levadas ao Supremo Tribunal Federal para que ele se debruçasse sobre essa questão. Um exemplo bastante paradigmático que nós temos é o das cotas raciais para acesso ao serviço público. Nós temos uma lei federal no Brasil que estabelece um percentual de 20% das vagas em concursos públicos destinadas à população negra. Então, um percentual das vagas, se tem 100 vagas, 20 vagas são destinadas exclusivamente à população negra que participa daquele concurso. E aí há um questionamento muito grande sobre essa decisão que foi tomada no âmbito do Poder Legislativo, porque vejam bem, é uma lei que disciplina esse percentual mínimo de vagas para candidatos negros. Só que algumas pessoas não concordaram com essa lei, falaram que essa lei violava o princípio da isonomia, violava o princípio do concurso público, porque pelo princípio do concurso público, uma das funções, além de permitir um acesso universal e igualitário, é permitir que haja a seleção dos candidatos mais bem preparados para assumir os postos públicos, dos candidatos que têm maior conhecimento técnico para ocupar aquele posto. E aí essa lei que estabeleceu as cotas raciais, ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, ao julgar o caso, o Supremo Tribunal Federal convalidou a lei. Ele deu uma decisão pró-majoritária, ele deu uma decisão dizendo o estabelecimento das cotas raciais no patamar de 20%, ela efetiva o direito à igualdade e ela efetiva uma proteção jurídica a um grupo que sofreu preconceitos e que sofre até hoje preconceitos estruturais, preconceitos históricos e preconceitos sistemáticos. Portanto, nós precisamos das cotas raciais enquanto estratégia promocional para reduzir desigualdades que existem no plano fático. Se hoje nós olharmos a distribuição de cargos públicos em diversas posições estratégicas do Estado, por exemplo, na magistratura, nós podemos ver que até hoje nós temos muito mais candidatos não negros do que candidatos, membros negros, do que juízes negros, membros do Ministério Público negros. E, embora a maior parte da nossa população ela seja formada por pessoas negras, então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Poder Legislativo optou por tomar uma decisão política em que adota uma estratégia promocional, uma ação afirmativa para ingresso aos postos no serviço público, e essa estratégia adotada pelo Poder Legislativo, ela não só é válida, como é compatível com a Constituição e ela é necessária para o momento em que nós vivemos, para o momento do constitucionalismo brasileiro atual. Pode ser que no futuro nós tenhamos uma paridade na ocupação dos cargos públicos entre pessoas brancas e pessoas negras, e aí essa estratégia promocional ela não seja mais necessária.
Quando isso acontecer, se isso acontecer, aí o Poder Legislativo ele pode revisitar a política pública estabelecida, a estratégia promocional, e o Poder Judiciário ele pode reavaliar o seu entendimento também. Mas fato é que, no momento, na conjuntura atual, essa medida foi uma medida entendida como necessária para reduzir desigualdades que existem no nosso plano fático. Um outro exemplo de precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito à igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres. A nossa sociedade ela é marcada por uma dificuldade extra que as mulheres enfrentam nos arranjos sociais. Uma dificuldade extra por serem mais vulneráveis e necessitarem de proteção no âmbito doméstico, porque nós temos muita violência doméstica, necessidade de uma proteção extra porque há mais discriminação no mercado de trabalho. Essas mulheres, as mulheres brasileiras, elas não ocupam na mesma proporção que os homens postos estratégicos, postos de liderança, e mesmo quando ocupam, há diversos estudos que evidenciam que os salários não são equivalentes. Então, diante dessa conjuntura, o próprio Poder Legislativo optou por adotar uma medida proporcional para reduzir um pouco as desigualdades, especificamente no campo político. A maior parte dos nossos representantes no Congresso Nacional, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, são representantes masculinos. Nós temos pouquíssimas mulheres. E isso que ocorre no Poder Legislativo Federal se reproduz também nos poderes legislativo estadual e no Poder Legislativo municipal. Então, o Estado decidiu intervir nessa situação e estabelecer uma ação promocional para promover, tentar auxiliar uma maior representação política feminina. E aí essa decisão que foi tomada estabeleceu que pelo menos 30% das candidaturas para pleitos eleitorais proporcionais deve ser de candidaturas do gênero oposto ao majoritário. Na prática, pelo menos 30% deve ser de candidatura feminina. O que aconteceu depois do estabelecimento dessa lei e dessa candidatura de 30% feminina? Veio outra lei que estabeleceu a forma como os partidos políticos deveriam distribuir a utilização do fundo partidário que eles tinham, ou seja, do dinheiro destinado ao financiamento das candidaturas femininas. Essa lei estabeleceu que deveria ser destinado pelo menos 5% e no máximo 15% do fundo partidário para subsidiar, para financiar as candidaturas femininas. E aí essa questão foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Argumentou-se que havia uma incongruência entre o percentual para candidaturas femininas e o dinheiro destinado ao financiamento dessas candidaturas. Enquanto o percentual de candidaturas femininas era de 30%, o percentual do fundo partidário destinado a esses 30% de candidaturas era no mínimo 5% e no máximo 15%. Argumentou-se que isso acarretava uma discriminação de gênero em relação às mulheres, porque não adianta você apenas se candidatar se você não tem dinheiro suficiente para financiar essa candidatura. Isso é uma efetivação da igualdade meramente formal. A mulher vai se candidatar para preencher um número, mas ela não vai ter chances de efetivamente ocupar os cargos políticos, de efetivamente se eleger. Então, quando a questão foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal, a Corte avaliou que, de fato, havia um hiato, que a legislação ela estava sendo desenvolvida no sentido de tentar aumentar a representação feminina nos cargos políticos, mas essa legislação que compartilhava o fundo partidário entre eleições masculinas e femininas, ela não era compatível com os 30% das candidaturas femininas. Ao analisar essa situação, o Supremo Tribunal Federal interveio e reavaliou a decisão que foi tomada no âmbito do Poder Legislativo, para dizer que
o percentual do fundo partidário destinado a candidaturas femininas não poderia ser de no mínimo 5% e no máximo 15%. Ele tinha que ser proporcional ao número de candidaturas femininas. Então, ele tinha que ser no mínimo de 30%. E aí, vejam, nesse caso, nós tivemos uma decisão contramajoritária do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, porque ele interveio em uma decisão política que foi tomada pelo Poder Legislativo para estabelecer um novo patamar de destinação do fundo partidário para candidaturas femininas. A partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a lei ela foi praticamente reescrita, porque se fez uma associação entre o percentual de candidaturas e o percentual de destinação do fundo partidário. E a partir dessa decisão, se nós tivermos 30% de candidaturas femininas, nós temos que ter 30% de destinação do fundo partidário para essas candidaturas. Se as candidaturas femininas forem maiores, nós precisamos dedicar ainda mais dinheiro do fundo partidário, 35%, 40%, desde que haja essa proporcionalidade. Existem outros exemplos também sobre efetivação da igualdade de gênero pela jurisdição constitucional. O STF, por exemplo, em relação a concurso público, ele não permite remarcação de teste de aptidão física. Se eu, por exemplo, professor José Carvalho, faço um concurso e na fase de aptidão física eu sou acometido de uma doença e não posso participar daquele teste, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o teste não pode ser remarcado unicamente para mim, porque a administração pública, enquanto uma máquina complexa, ela não tem como se ajustar a necessidades pessoais de cada um dos candidatos daquele concurso. A exceção para isso é a remarcação do teste de aptidão física no caso das mulheres grávidas. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal deu um entendimento de que é possível remarcar o teste de aptidão física para mulheres grávidas. E essa é uma forma de intervenção do Poder Judiciário também para tentar efetivar uma igualdade de gênero. As mulheres já enfrentam muita discriminação no ambiente de trabalho em razão da maternidade, quando elas engravidam, quando saem para a licença maternidade. Impedir que houvesse uma remarcação do teste de aptidão física para as mulheres seria dificultar ainda mais o contexto fático que elas enfrentam e as diversas discriminações, diversos obstáculos que elas têm que superar para uma boa inserção no mercado de trabalho. Para concluir os nossos exemplos, eu queria citar um caso mais recente de decisão do Supremo Tribunal Federal. 2 casos, na realidade, relativos à população LGBTI a mais. O primeiro deles, julgado já há alguns anos, diz respeito à possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Durante muito tempo, nós tivemos uma situação fática instalada, nós tivemos a existência de uniões entre pessoas do mesmo sexo, entre 2 homens, entre 2 mulheres, só que essas uniões, essas relações sociais, elas não tinham uma proteção jurídica adequada. Enquanto as uniões entre homem e mulher tinham uma tutela jurídica, porque essas pessoas podiam realizar união estável, podiam efetuar casamento, podiam adotar, podiam fazer planos de saúde juntas. As pessoas que estavam em uma relação homoafetiva, 2 homens ou 2 mulheres, não tinham nenhuma tutela do Estado. E isso se prolongou por anos. Nós não tivemos a edição de uma norma que regulamentasse essa situação. Pelo contrário, a legislação que a gente tinha, Código Civil de 2012, era um código excludente, era um código que excluía essas relações de tutela jurídica, embora elas existissem no plano fático. Então, percebam que nós temos grupos sociais que estão em situações e que têm tratamento jurídico absolutamente diverso.
Diante dessa realidade sistematizada e que se prolongou ao longo do tempo, o Supremo Tribunal Federal ele foi acionado a intervir no caso para regulamentar a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E a despeito da existência de uma lei, ele deu uma decisão judicial adotando uma técnica de interpretação conforme a decisão para estabelecer que as pessoas em união estável homoafetiva deveriam ter o mesmo tratamento jurídico das pessoas em união estável heteroafetiva. A partir de então, graças a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a população LGBTQIA+, pôde casar, pôde fazer conversão de união estável em casamento, pôde fazer unicamente a união estável, pôde adotar conjuntamente com 2 pais ou com 2 mães. E isso foi uma decisão que promoveu uma efetivação de direito social. Finalmente, um último exemplo que é relevante ser citado pelo Supremo Tribunal Federal e um exemplo que é muito polêmico, diz respeito à criminalização da homotransfobia no Brasil. Analisando diversos dados que apresentam as violências que são cometidas diuturnamente contra a população de gays, lésbicas, homossexuais, transexuais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essa população não estava tendo o tratamento legislativo adequado, um tratamento adequado pelas instituições políticas clássicas. E essa violação, que era histórica e sistemática, precisava ser resolvida. Como não havia uma lei disciplinando essa situação para tentar coibir, para tentar reduzir essas violências que eram cometidas contra a população LGBTIA+, o Supremo Tribunal Federal acabou enfrentando a questão, acabou dando uma interpretação à Constituição em que adotou um mandado de criminalização. Nós temos na Constituição um dispositivo específico que trata do racismo e estabelece que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. O Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, alguns anos, já tinha avaliado o conceito de racismo ao apreciar um caso muito conhecido chamado caso Elvanger, sobre um autor que escreveu um livro negando a existência do Holocausto e que foi considerado discriminação contra os judeus. Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal definiu que racismo é um conceito sociológico, não é um conceito biológico. E quando a Constituição ela estabelece o racismo como crime inafiançável e imprescritível, ou seja, ela estabelece um mandado de criminalização, uma estratégia punitiva-repressiva para combater as discriminações raciais, quando ela faz isso, ela não quer coibir apenas as discriminações contra um grupo específico racial, contra as pessoas negras, por exemplo. O que a Constituição quer com esse mandado de criminalização é coibir todas as discriminações negativas. E ao coibir todas as discriminações negativas, tem que coibir também as discriminações que são cometidas contra a população LGBTQIA+, contra os judeus, contra outros grupos que não são estritamente, cuja discriminação não se dá estritamente pelo critério biológico. Então, nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o racismo tem um conceito sociológico e deu uma decisão com interpretação conforme, atribuindo a homotransfobia, ou seja, aos crimes que são cometidos por homofobia ou por transfobia, o mesmo tratamento que é dado ao crime de racismo. E essa foi uma decisão construtivista dada pelo Supremo Tribunal Federal com o intuito de proteger um grupo minoritário, o grupo LGBTQIA+, no Brasil. Então, pessoal, apresentadas todas essas reflexões, agora vamos ver se o conhecimento aí vocês assimilaram bem para poder sedimentar o que a gente conversou. Vou fazer algumas perguntas e vocês me respondem. Primeira delas. O
O autor que desenvolve o conceito de desacordo moral razoável é: opção A, Richard Fallon. Opção B, Jeremy Waldron. Opção C, Gilmar Mendes. Opção D, Roberto Barroso. E aí, pessoal? A resposta correta é Jeremy Waldron, um autor da Nova Zelândia que seguiu seus estudos lá nos Estados Unidos e desenvolveu esse conceito de desacordo moral razoável, para falar que quando estamos diante de um desacordo moral razoável, as decisões elas têm que ser tomadas no âmbito legislativo e não no âmbito judicial. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. São estratégias de atuação do Estado para a promoção da igualdade e para a promoção de qualquer direito social. Ações punitivas e ou promocionais, ações diretas de inconstitucionalidade, controle fiscal do Tribunal de Contas, da União ou ativismo judicial. A resposta, pessoal, é letra A, ações punitivas e ou promocionais. São aquelas estratégias que eu falei para vocês ao longo da aula, que o Estado, para efetivar direitos sociais, pode adotar estratégias punitivo-repressivas ou estratégias promocionais, que são as ações afirmativas. E agora temos uma terceira pergunta para concluir. O autor que desenvolve o conceito de função contramajoritária da jurisdição constitucional é Ronald Dworkin, Herbert Hart, Alexander Bickel ou Hans Kelsen. A resposta, pessoal, é letra C, Alexander Bickel. Foi esse autor, Alexander Bickel, que falou que quando o judiciário intervém para proteger algum direito de minoria, intervém em decisões políticas do legislativo ou do executivo, ele toma uma decisão não de acordo com a maioria, mas às vezes contra a vontade da maioria. Esse termo, função contramajoritária, foi sendo desenvolvido ao longo do tempo e hoje se reconhece que essa é uma função essencial da atuação da jurisdição constitucional. Então, pessoal, com isso nós encerramos a nossa quinta aula, cujo tema foi função contramajoritária da jurisdição constitucional, e nós encerramos também o nosso curso sobre efetividade dos direitos sociais. Espero que vocês tenham gostado do curso. Ele vai ficar disponível no site da TV Justiça, lá na aba do Saber Direito. E se vocês tiverem interesse em continuar esse diálogo, os meus contatos também vão ficar disponíveis lá. Podem me procurar, porque vai ser um prazer continuar conversando com vocês. Obrigado pela atenção e boa sorte, boas reflexões aí no futuro sobre o direito constitucional. Um grande abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.